Olá, o Escolas do Conhecimento está no ar e hoje vamos lá para a Escola de Educação, porque no dia 19 de agosto vai acontecer no curso de História da Univale a palestra e lançamento de livros do professor e doutor José Bento Rosa da Silva, egresso e ex-professor do curso de História aqui da Univale, e a doutora Iomara Feitosa Caetano de Oliveira, que é egressa aqui também do curso de História da nossa universidade. O professor José Bento Rosa da Silva vai lançar o livro Braços Negros na Foz do Itajaí, Ensaios Históricos 1871 a 1905. Já a professora Iomara Feitosa Caetano de Oliveira lança o livro Homens Inocentes Homicidas, Santa Catarina, 1940 a 1964. Para falar sobre a temática do livro, sobre a importância de ter, tanta gente boa aqui da Univale lançando temas tão interessantes, está conosco o coordenador do curso de História da Univale, professor Chico Brown Neto. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Muito obrigado, Lívia. É sempre uma satisfação estar com vocês. Professor, qual o contexto aí da pesquisa histórica em Santa Catarina em termos de novas abordagens, essas abordagens que a gente viu aqui no livro, nos livros? Santa Catarina, vem desde o final dos anos 1980 fazendo uma renovação em termos de temas, abordagens, e até mesmo novos métodos na abordagem da história catarinense, Então, assim, o livro do professor José Bento é um desses exemplos, sobretudo trazendo a história local de Itajaí, Porque também o livro do professor Bento traz um detalhe que é Itajaí no século XIX. Então, esse sempre foi um desafio muito grande. O professor já tem um livro sobre o século XIX, mas nesse livro também ele traz esse desafio, que é o final do século XIX e o início do século XX. Por quê? Porque sempre há, no caso, na história de Itajaí, uma certa dificuldade com as fontes relativas ao século XIX. Tem mais fontes do século XX. Então, esse trabalho do professor José Bento traz esse desafio de buscar uma Itajaí do século XIX, E Santa Catarina, por exemplo, Itajaí também não é muito diferente, mas Santa Catarina, vamos dizer assim, da década de 60 até a década de 1980, era uma história mais tradicional, assim, pautada em datas, fatos, grandes personalidades da história catarinense, que é importante também para a história. E a partir da década de 80 começam a aparecer esses novos temas, como a escravidão, como a história de gênero que a professora Iomara traz, discutindo a questão da masculinidade, da feminilidade, a questão aí da violência doméstica, enfim. Então esses temas vão aparecendo na história catarinense, Isso vem para a história da cidade também de Itajaí, só que Itajaí, mais especificamente, essa mudança ela se faz no transcorrer da década de 90, E o professor José Bento aí tem uma participação muito grande nesse processo todo, porque ele foi nosso professor, da metade da década de final dos anos 1980 até o começo dos anos 2000, até 2008, mais ou menos. O professor José Bento foi professor do curso de História. A professora Iomara foi aluna do curso de História nesse período, no começo dos anos 2000, e fez pesquisa com o professor Bento também sobre... por isso o livro dela é sobre homicídios, porque eles pesquisaram processos crime. Ah, que legal. Então a mudança no cenário historiográfico catarinense, aqui de Itajaí também, é esse cenário. Você vai para buscar outras fontes, Então, a fonte jornalística, a fonte do judiciário, que são os processos, contratos de compra e vendas de escravos. É uma grande pesquisa, professor? É um trabalho, bastante trabalho. É que o livro do professor José Bento fala em Braços Negros na Foz do Itajaí. Qual é o papel do afrodescendente? Porque quando a gente pensa aqui na nossa região, uma região de descendência mais clara, alemã, a gente nunca, Exato. Parece que vive um pouco à margem isso, mas o negro faz parte da história itajaiense. Sim, e é exatamente dar visibilidade à população afro em Itajaí, que esse trabalho de José Bento, do professor Bento, traz, que é dar visibilidade a essa população que já estava na cidade. Itajaí, ali o livro dele começa em 1870. 1870, Itajaí tinha 500 escravizados para uma população de 5 mil habitantes. Então isso dá aí praticamente 10% de escravizados. Fora os libertos, aí já ia para 947, se não me falha a memória. Então você tem aí um número bem grande de população afro em Itajaí. E no período escravocrata, até o final do século XIX, era os braços negros que eram a força produtiva.
Então, eles eram, em Itajaí, no caso, estivadores, eles eram pedreiros, carpinteiros, né? Eles desenvolviam essas atividades na cidade. Então, né, eles foram fundamentais para o desenvolvimento, para a estruturação da cidade de Itajaí. Tanto que tem a história do escravo Simeão, que foi o mestre de obras da construção da igrejinha, que a gente chama de Igrejinha Velha, ali da Ercílio, né? Que foi construída por Augustinho Alves Ramos em 1824. Então, né? E por que é tão difícil esses registros? Você falou assim, é mais fácil achar do século XIX para frente do que esse período que o professor José Bento pesquisou. Por que falta tanto registro dessa época? É porque as fontes, elas são escassas. Por quê? Tem um detalhe na história do Brasil, porque o Rui Barbosa, o jurista Rui Barbosa, ele foi ministro da Justiça, né, no início do século XX, e ele mandou queimar todos os documentos relativos à escravidão. Né? Segundo ele queria apagar essa mancha negra da história do Brasil. Então, veja aí até um preconceito. Né? Então, o que acontece? Então, os documentos oficiais sobre a escravidão, eles foram destruídos. Então, aonde que a gente consegue? A gente consegue nesses espaços, em processos crime, que aí tem processo, e isso já foi localizado, o professor Bento localizou, por exemplo, no Judiciário de Tijucas, né? Então, escravos entrando com processo para ganhar liberdade, processos né, de senhores na justiça brigando por conta de escravos, e escravos pedindo a liberdade na justiça, enfim, todo esse cenário que ocorreu. Então, nessas fontes, vamos dizer assim, não oficiais, produzidas lá pelo Estado, que são também, né, do Judiciário, mas que não foram alvo dessa destruição, é que a gente consegue localizar. Por exemplo, notas cartoriais, né? Então, o livro de registro do cartório. Então, tem recibo de compra e venda de escravos. Tem isso ficava registrado? Isso, em cartório. Então, recibo de aluguel de escravos. Então, a partir dessas fontes, a gente consegue reconstruir esse cenário da cidade no século XIX, né? Aí num período do século XIX, né, 1870, é mais fácil localizar esses documentos. Então, é isso que vem se fazendo desde a década de 80, na própria historiografia do afrodescendente, ou da escravidão, ou do pós-abolição no Brasil, vem se buscando essas fontes alternativas. Professor, por que é importante a gente falar disso e saber do que aconteceu nesse período? É importante para dar visibilidade e as pessoas também conhecerem, né, isso que eu coloquei, a força que o afrodescendente, porque assim, o que são os grandes ciclos econômicos do Brasil, né, quando a gente vai estudar na história? É o açúcar, é a mineração, é o café, e a mão de obra, o braço que desenvolveu isso, foi o braço africano. Né? Não só pela forma como eles foram sujeitos à escravidão aqui no Brasil, mas porque também o açúcar e o café são culturas que vieram da África. Eles eram a mão de obra especializada, eles sabiam plantar a cana-de-açúcar, não o português. Né? Então, é importante para a gente conseguir trabalhar essa outra visão com relação não só ao continente africano, mas à inteligência, a expertise que os africanos trouxeram para o Brasil também, né? Para além do conjunto cultural que é tão rico, mas esse conhecimento técnico, né? Tecnológico, eu diria. Que bacana, professor Chico Braun, muito obrigada aí pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento hoje. Eu queria só que se desse para fazer o convite aí, pessoal, participar desse lançamento de livro. Vai ter palestra também, né? Isso, vai ter palestra, então eles vão lançar o livro, vão palestrar um pouquinho sobre o livro, sobre os seus livros, e aí é um momento para a gente conhecer mais o trabalho dos autores, né, e bater um papo, e é um evento que está aberto à comunidade, né, só depois acompanhar nas redes da Escola de Educação, do próprio curso de História, que daí o local, a sala... O horário vai estar tudo certo. Dia 19, local, sala, 19, procura nas redes lá para saber onde vai ser certinho. Isso, dia 19, 19 horas, até combina. 19 horas para não perder. Isso. Você quer conhecer um pouquinho da história aí da nossa bela Itajaí. É muito bom a gente saber sempre e conversar com o professor Chico Braun, sempre uma aula aqui para nós. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.